a estarem aprendendo um pouco mais e conhecendo, e fico feliz também pelo pastor Ulisses abrir isso para várias pessoas, para que possam ministrar das mais variadas maneiras, e eu tenho certeza que o Espírito é o mesmo que habita em todos nós, e essa é a beleza do Evangelho. E quero fazer menção especial aqui a irmão, eu vou falar o nome completo, né? Não vou poder deixar de perder essa oportunidade, irmão Devaldino. A irmão Dino e a irmã Cláudia, que com muito carinho nos recebem aqui na casa deles e tem nos acolhido de uma forma tão maravilhosa. Estou muito feliz. E, de maneira geral, a toda a igreja que nos acolheu também com muito amor. Quero, antes de falar, pastor, se o pastor me permite falar um pouquinho de mim, eu vou ser bem sucinto e breve. Falei já, até porque os irmãos me conheçam, né? Os irmãos já conheceram a minha esposa também, a pastora Márcia. Nós temos o privilégio de sermos casados há 31 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos. Nossos filhos sempre nasceram debaixo de uma promessa. Nós criamos os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. E Deus sempre usou a nossa casa, sempre ministramos juntos, servimos juntos. E a minha família toda. Então, eu que atuo na área do pastorado, eu com a minha esposa, a minha filha pastora, as filhas são pastoras, e, quer dizer, todos os meus filhos são pastores, né? Toda a minha casa é pastoral, e a minha filha mais velha está na Itália, ela hoje está começando uma obra da nossa igreja na Itália, para a glória do Senhor, há 3 anos ela mora lá. A nossa filha do meio mora na Argentina, tem um chamado maravilhoso pastoral, passou por uma história muito terrível de câncer. Um dia eu vou contar o testemunho para vocês, se vocês quiserem conhecer. E o nosso filho mora no Brasil, mora comigo, inclusive, mas ele tem um sonho muito grande de vir para a América, e eu vim para cá com esse propósito de pisar nessa terra para declarar essa terra na vida do meu filho. Meu filho é pastor também, minha filha mais velha é administradora, a minha filha do meio é advogada, e meu filho é piloto de avião. Ele tem o desejo de estar vindo trabalhar para cá, e eu tenho certeza que Deus vai abrir essa porta. Ele falou: pai, eu vou mudar para a América. Eu falei: então eu vou lá pisar por você. Então estou aqui por esse propósito, e no final Deus uniu pessoas tão maravilhosas como vocês para nos receber aqui. Esse é um pouquinho da minha história. Sou formado pela Escola Bíblica Dominical, na minha igreja, para a glória do Senhor, é minha primeira formação. Fui formado na Casa do Senhor, Escola Bíblica Dominical. Não tem coisa melhor para formar um obreiro, não existe local melhor para aprender a palavra do Senhor, não existe coisa mais tremenda do que você ser ensinado pela palavra de Deus através do teu próprio pastor. Eu tive o privilégio de participar muitos anos da Escola Bíblica Dominical, e ali eu tive o conhecimento que eu precisava para poder fazer a obra de Deus, assumir as responsabilidades que eu assumi, e principalmente experimentar as coisas espirituais que o nosso Senhor tem para todos nós. Meu pastor fez conosco um trabalho muito lindo, que foi um trabalho versículo a versículo de toda a Bíblia Sagrada. Ele fazia a escola dominical, era através de versículo a versículo. Então eu tive o privilégio de ler a Bíblia toda em vários e vários e vários anos através da escola bíblica. Então quero primeiro agradecer a Deus e a vida de vocês que estão participando desse estudo, mas não se esqueça, a Escola Bíblica Dominical é fenomenal. Depois eu aperfeiçoei também meus estudos, acabei fazendo um seminário. Aí, com esse seminário, eu tive o privilégio de conhecer também um pouco mais a palavra do Senhor. Depois que eu terminei o seminário, eu tive a oportunidade também de fazer a faculdade, fiz a faculdade de teologia. Depois que eu me formei em teologia pela faculdade Fabapar, não sei se os irmãos conhecem, em Curitiba, Faculdade Batista do Paraná. Depois eu também tive o privilégio de fazer uma pós-graduação em Novo Testamento aplicado, pastor Ulisses. Muito legal o Novo Testamento, apesar que eu amo o Antigo Testamento. Confesso que eu sou mais apaixonado pelo Antigo Testamento que pelo Novo, mas depois eu vou explicar por quê. E depois eu também tive o privilégio de fazer uma segunda pós na mesma faculdade, sempre pela mesma faculdade, de poder fazer a segunda pós minha em docência do ensino religioso, né, para poder ministrar aulas também. Sou formado
por alegria do meu coração em contabilidade, pastor, por causa da igreja também, né? Me formei em contabilidade. E para a glória do Senhor, amo de paixão poder ensinar. Eu sempre falo que eu não sou pregador, irmãos, eu sou um pastor. Eu tenho paixão por ensinar. E quando o pastor Ulisses me convidou, eu fiquei muito apaixonado por esse privilégio de poder ministrar para vocês. Não sou detentor de todo conhecimento, não, viu, irmãos? Não adianta, não pensa você que você ter qualquer tipo de faculdade vai trazer conhecimento pleno, porque o maior conhecimento nós podemos ter através do Espírito Santo, amém? Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Bom, o pastor me trouxe essa oportunidade de poder ministrar para vocês sobre homilética, né? E eu gostaria, pastor Ulisses, se você me permitir, de fazer uma abertura aqui agora, deixando o pastor Ulisses de fora e o pastor Luciano também, por gentileza. Os demais estão todos liberados. A apóstola Marli, que entrou também, está proibida, ela vai ficar quietinha ali também. E os demais podem... O que vocês acreditam ser homilética? Abre o microfone aí com uma breve palavra, respeitando um a voz do outro. Traz para nós, né? Definição curtíssima, vai lá, fala para mim. A arte de pregar. Vai lá, irmãos, falem. A homilética, para mim, é a arte de montar um sermão. Continue, pode falar, rapidinho, por causa do horário. Vai lá, vai lá. Quem levantou a mão? Ah, o irmão levantou a mão. Vai lá. Fala, irmãos. Não querem falar? Eita. Amém? Então eu vou falar, então. Vou dar uma chance para vocês. Xaxixe, mortadela ou arte de pregar? Pregar. Amém, irmãos? A homilética nada mais é do que foi dito já, é a arte de pregar. Ela é uma ciência também, mas ela é algo muito interessante para nós, que vai ser muito importante para você. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, então. E aqui na minha tela vocês vão poder experimentar isso aí. Só um minutinho, deixa eu mudar aqui só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, por favor. Aí, nós vamos poder aqui. Aí, glória a Deus. Vamos ver agora. Todos estão vendo a minha tela, irmãos? Sim? Estão vendo? Apagou. Assim. Estão vendo? Amém? Sim, pastor. Então, tá bom. Queridos, eu vou estar apresentando aqui para vocês, então. Então, nada mais é do que isso aí, a arte de pregar, a arte da pregação, né? Então, homilética, nessa definição... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de eu entrar aqui. Queridos, muito importante eu explicar para vocês. Eu não vou dar aula para vocês de teologia, tá bom? Porque não é a ideia. Falei com o pastor Ulisses, a nossa ideia é poder apresentar para vocês de forma bem simples, de forma bem didática mesmo, para vocês aprenderem, tá? Essa é a nossa ideia principal, tá bom? Então, eu vou falar de coisas bem simples para vocês compreenderem, tá? Vamos lá, então. Veja só, a homilética nada mais é do que a arte e a ciência de preparar e pregar sermões. E aprender, e principalmente que é um aprender a comunicar a palavra de Deus com clareza, poder e amor. Grava isso, clareza, poder e amor. Sempre que você for ministrar, sempre que você for, de alguma maneira, pregar a palavra do Senhor, a ideia sempre vai ser essa, comunicar essa palavra de Deus de uma forma bem clara, de uma forma bem poderosa para que possa transformar vidas, mas principalmente com todo o amor que tem na palavra de Deus. E qual é o propósito dessa ciência? É ajudar o pregador a transmitir essa mensagem divina de forma compreensível. Quem já escutou pregações que você não percebeu nem pé nem cabeça? Quem já viu isso aí? Né? Sem pé, sem cabeça, que você não entende nada, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, o cara começa em Gênesis, termina em Apocalipse, quando você vira ele não falou coisa nenhuma, né? Então, a ideia da homilética é essa, é ajudar o pregador a se preparar para trazer essa mensagem compreensível. E, principalmente, fazer com que as pessoas entendam, né? E, depois que elas entenderem, elas possam, então, praticar a palavra do Senhor. A ideia é, se a pessoa compreende, ela faz. Se ela não compreende, ela não continua, ela não faz. Amém?
Então, não é uma questão de falar bonito, porque às vezes a gente acha interessante isso, a gente vê as pessoas falando, nossa, que legal aquele pregador, como ele fala bonito, como ele se expressa bem. Então, uma pessoa que fala bonito e se expressa bem, ele é um bom orador. Mas, na verdade, quando a gente está falando da palavra de Deus, nós estamos falando de poder e unção, amém? Então, não é uma questão de falar bonito, mas de falar com unção, para que seja uma forma clara as pessoas compreendendo e podendo praticar aquilo na vida delas, amém? Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo ali ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, ó, pregue a palavra, a orientação que ele dá, insta, ou seja, afirma ela, quer seja oportuno, quer não, ou seja, tempo e é fora de tempo. Então, para nós, a palavra do Senhor precisa ser pregada, precisa ser falada em todo o tempo, irmãos, e não importa o momento, amém? Em todo o tempo. Vamos continuar aqui, então. Eu já vou passar direto para vocês os tipos de sermão, para que vocês já possam estar, vamos dizer assim, já estando atentos. Eu dividi em algumas partes isso, até conversei com o pastor Ulisses, eu vou ser sucinto agora, e depois nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Eu vou tentar me controlar no tempo aqui, para que, se der tempo, a gente fala, se não der, a gente deixa bastante coisa, se não der tempo de falar tudo, a gente passa depois. Então, ó, cada pregador tem o seu estilo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quem é da época aqui que o Marco Feliciano estava no auge? Quem é dessa época? Levanta a mão aí. Quem é dessa época que o Marco Feliciano estava no auge? Só eu e o pastor Ulisses aí? Amém, amém. Quem lembra dessa época que o pastor Marco Feliciano usava suspensório? Quem lembra dessa época aí? E quem lembra que nessa época também levantou uma série de pregadores que começaram a usar suspensório, o povo começou a usar suspensório, começou a se movimentar que nem o Marco Feliciano. Alguém se lembra disso, irmãos? Colocando aquele fundinho dos Gideões lá para poder pregar. Quem se lembra disso? Quem nunca pregou com fundinho dos Gideões que atira a primeira pedra, né, irmãos? E sabe por que isso, irmãos? Porque ele é uma pessoa que todos admiravam, né? E por ser uma pessoa que todos admiravam, então as pessoas voltavam, no caso, as pessoas pegavam e se inspiravam nele para poder fazer a pregação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha amada irmã, cada um de nós tem o seu estilo, mas todos nós, mesmo que tenhamos o nosso estilo, nós devemos conhecer as principais formas de organizar uma mensagem. Então, o tipo de sermão, ela define como a palavra será apresentada ao povo. E isso é muito glorioso, porque existem formas, existem tipos de sermão. Amém? Então, vamos lá. Vocês conseguem enxergar aí? Talvez tenha ficado pequeno, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Mas veja aí. O primeiro sermão que eu vou passar para vocês, o primeiro tipo de pregação, a primeira forma de levar, de apresentar a palavra do Senhor, é o sermão textual. O que é isso, irmãos? Ele é baseado em um texto curto da Bíblia. Geralmente lá um versículo, 2, 3 versículos ali no máximo, entendeu? Ou num conjunto pequeno de versículos até, né? E o que significa isso? Significa que o tema e os pontos principais saem diretamente do texto. Então, eu vou explicar para vocês. Quando você quer fazer um sermão textual, você vai pegar aquele texto em específico e as partes do texto vai compor o teu sermão. Vocês compreenderam? Então, é a parte do texto em si. Então, é um tipo de sermão que desenha a mensagem a partir das palavras da própria passagem. Então, você pega um texto, que eu vou dar um exemplo aqui embaixo que vocês vão compreender, você pega esse texto, você pega esse desenho, esse formato, esse desenho desse texto, e você vai tirar de dentro desse pequeno texto a mensagem que você vai anunciar para as pessoas. Então, tem uma estrutura. Irmãos, eu vou pedir só uma gentileza, se vocês, eu tô mudando entre as telas aqui, então se alguém erguer a mão, você só fala para mim, por favor. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só fala, porque eu não estou conseguindo enxergar, eu estou mudando as telas, tá bom? Só para os irmãos aí, se caso alguém erguer a mão aí, eu não estiver vendo, tá? Então, vamos lá. A estrutura, assim, ó, você vai ter o texto base, você vai ter o tema, você vai ter a divisão dos pontos que vão ser retirados do próprio texto, e você vai fazer a aplicação prática.
E isso aqui é muito importante, irmãos. Grava isso no teu coração. Presta bastante atenção no que eu quero falar para vocês agora. Todo sermão, irmãos, todo ele, tem que ter uma apresentação prática no final. Tem que ter algo prático no final. A pessoa tem que pegar essa palavra e ela precisa aplicar ela. Porque se a pessoa não puder aplicar o que você comunicou, não é pregação. Amém? Então, vocês entenderam isso, sim ou não? Dá um ok para mim. Participe comigo para saber se vocês estão aí. Amém? Glória a Deus. Então, prestem bastante atenção, irmãos. A ideia principal de toda e qualquer pregação é a possibilidade da pessoa pegar aquilo que foi ensinado para ela e aplicar na sua vida. Eu quero dizer para vocês uma frase, se vocês puderem guardar, guarda essa frase aqui, ó. O sermão, ele não tem caráter informativo, irmãos. O sermão, ele tem caráter instrutivo, ou seja, o caráter do sermão é instrução. Amém? Se a pessoa quer ser informada de alguma coisa, ela que assine um jornal, ela que assine um periódico. A igreja e nem a Bíblia está ali para informar ninguém de nada. A igreja e a pregação está ali para instruir as pessoas. Jesus não veio trazer uma informação do céu. Jesus veio trazer uma instrução do céu. E a instrução serve para que todos nós possamos, de alguma maneira, viver por aquela mensagem, por aquela palavra. Toda mensagem, irmãos, que não for instrutiva, ela não passa de informação. E toda informação, irmãos, ela não serve para nada, desculpa. Porque tem informação que serve para assustar, né? Por exemplo, nós escutamos ali, não sei se vocês viram uma informação do Paraná lá, que deu um tornado, um tufão que destruiu uma cidade. Vocês viram isso aí lá? Não? Viram aí? Por acaso, alguém acompanhou aí? Como eu acompanho bastante as coisas lá do Brasil, eu estou bem atento, especialmente porque é da minha região. Então, eu tive uma informação. Essa informação trouxe o que para mim? Trouxe uma tristeza, porque matou gente, trouxe uma preocupação, porque nós nunca tivemos uma situação dessa lá, trouxe uma série de coisas, mas a pergunta é, qual a instrução que isso trouxe? Não traz instrução nenhuma, irmãos. Não vai trazer instrução nenhuma, sabe por quê? Porque as pessoas lá vão reconstruir as casas e vão voltar a viver a mesma coisa. Vão voltar a viver a mesma coisa. Então, o sermão, ele tem por objetivo fazer com que a gente não tenha uma informação, mas uma instrução, perfeito? Vamos lá, então. Então, por exemplo, depois que você aplica, aí a ideia final sempre vai ser a aplicação. Deixa eu só mudar aqui só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, bem simples, né? Que diz assim lá no texto, por exemplo, ó, Salmo 23, capítulo 23, verso 1. Presta atenção, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais simples do que isso, só isso, né, irmãos? Então, qual vai ser o tema do nosso sermão textual aqui? O Senhor, o meu pastor. Então, esse é o meu tema. O tema que foi extraído do quê? Do próprio texto. Perfeito? Então, vamos lá. A primeira parte do esboço desse sermão. Então, eu vou falar sobre o Senhor, porque o meu sermão ele é textual. Mais uma vez, ele é textual. Se o tema é o Senhor, o meu pastor, então eu vou primeiro entender o que é o Senhor. Então, eu vou trabalhar quem ele é. Eu posso falar que ele é soberano, eu posso falar que ele é fiel, eu posso falar que ele é poderoso. Então, eu vou usar todos esses adjetivos maravilhosos do meu Deus para explicar que ele é o Senhor, porque eu estou trabalhando em cima de um sermão textual. E aí depois eu posso partir para o segundo tópico, que ele é não somente o meu Senhor, ele é o meu pastor. E do que nós estamos falando aqui nesse texto? Nós estamos falando, então, de um relacionamento pessoal entre eu e o meu Senhor. Então, eu vou passar para a igreja essa questão de relacionamento. Então, eu vou trazer um ensinamento para a igreja sobre não simplesmente ter Deus como um Senhor, porque um Senhor manda e um servo obedece. Porém, se ele também é o meu pastor, eu preciso entender que eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Aí eu vou falar do meu relacionamento com ele. E, por fim, eu vou encerrar o meu sermão aqui com o outro ponto final, que vai falar assim, nada me faltará. E
Do que eu estou falando, então, quando eu digo que nada me faltará? Eu estou falando sobre a provisão completa dele. Então, não é só uma questão de ele me dar as coisas, é entender que eu vou viver completamente na dependência do Senhor. Então, veja que eu estruturei um sermão de uma forma toda completa, se vocês perceberem, né? De uma forma toda completa, ela ficou preenchida com um único texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu peguei o texto, tirei o tema e montei uma mensagem em cima desse texto. Vocês compreenderam? Amém? Tá tranquilo até aí? Ficou legal para vocês compreenderem a explicação? Ficou claro? Amém? Só que presta bastante atenção, irmãos. O sermão textual, ele é ótimo para quê? Para pregação curta, para pregação direta. Ele foca num único versículo cheio de significado. Eu costumo dizer que o sermão textual, irmãos, ele não é tanto utilizado como um sermão, claro, ele pode ser utilizado, ele será utilizado, né? Pode ser, mas ele também é um ótimo tipo quando alguém te dá uma oportunidade, por exemplo. Eu quero passar para o nosso irmão que está nos visitando hoje, por exemplo, para vocês entenderem. Pastor Guilherme está nos visitando na igreja hoje, eu gostaria de passar uma saudação para o pastor Guilherme. Então, eu usaria um versículo, explicaria esse versículo em pontos mínimos, só para passar e trazer uma saudação para a igreja. Edifiquei, apresentei a minha vida e edifiquei a igreja através de uma mensagenzinha curta e objetiva. Isso é bom para a igreja, mas pasme, isso é maravilhoso para evangelismo. Então, às vezes, você topa com uma pessoa no ônibus, por exemplo, você não vai ter tempo para você poder trazer uma mensagem para a pessoa. Você topa com uma pessoa no teu trabalho, por exemplo, você topa com uma pessoa no teu colégio, na tua faculdade. Como é que você faria isso? Você faria isso através de um sermão, praticamente, vamos dizer assim, textual. Amém, irmãos? Então, esse sermãozinho textual é ótimo para você dar aquele pega ali, ó, aquele pega que vai fazer a pessoa compreender na hora a mensagem, ela vai sair impactada, vai sair com aquilo na vida dela, na mente dela, e podendo aplicar aquilo em qualquer momento, a partir daquele momento ela está apta para aplicar aquilo. Tranquilo, queridos? Compreenderam? Amém? Ficou legal para vocês? Amém, glória a Deus. Então, vamos continuar lá. Pastor Ulisses, se você quiser falar qualquer coisa aí, pastor, pode colocar, pode, amém? Fica aí à vontade, pastor, tá bom? Tranquilo até então, irmãos? Vamos continuar aqui? Vamos lá, então. Então, nós falamos do sermão textual. De novo, vou repetir só para gravar na mente de vocês. A estrutura dele é a base, o tema, a divisão dos pontos que é tirado do texto e a aplicação. Vamos para o segundo ponto agora, o sermão temático. O sermão temático, irmãos, ele é maravilhoso. E é um sermão que precisa ser respeitado, tá bom? Então, eu quero dizer para os irmãos aí que são pregadores, que às vezes você vai ser convidado para pregar em algum lugar, que Deus vai chamar você para pregar, e de repente, quando ele chama você para pregar, eles te fazem uma surpresa. Sabe qual é a surpresa? Eles dão um tema para você. Irmãos, a maior falta de respeito de um pregador é fugir de um tema. Nunca fuja de um tema, queridos. Amém? Então, é muito comum congressos, campanhas, você ser levado, é dado a você um tema e você fugir do tema. Eu sempre falo que isso é uma falta de respeito. Eu acredito, assim, que se a igreja orou, se o líder orou, todo mundo buscou, todo mundo clamou, e Deus deu aquela palavra, aquele tema, perdão, é o que aquela igreja precisa escutar. E eu quero lembrar a todos nós que nós estamos diante de um propósito, de uma obra, que é o que a vontade de Deus prevalece. Então, não é o que você quer pregar. Você não vai pregar o que você quer pregar. Você vai pregar o que Deus quer pregar. Então, o grande problema das nossas vidas é que você foi lá, estudou um texto, achou aquele texto maravilhoso, e daí você fala, nossa, eu vou pregar essa palavra. Mas às vezes você quer aquilo, mas não o que Deus quer. Então, grave isso, você tem que estar na dispensação do Espírito.
Eu vou dar um exemplo para vocês, por mim mesmo. Quando eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, de pregador, né, que eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, eu sempre gostava de ficar estudando, de estar ali buscando muitas coisas, e não foi uma nem duas, e não vai ser a última vez, que na hora do altar, que o pastor está orando para me passar a mensagem, o Espírito Santo fala para mim, não é isso que você preparou e que eu quero que você fale, não. Você vai falar sobre tal coisa. Só que ele fala isso para a gente, sabe que horas, irmão? Na hora que o pastor está terminando a oração para te passar o microfone. Aí eu pergunto para você, como é que você vai preparar uma mensagem? Como é que você vai preparar uma mensagem? Então, eu quero dizer uma coisa para você, as melhores mensagens que você vai pregar não vão ser aquelas mensagens que você vai ficar a semana inteira estudando para você pregar, não. As melhores mensagens, e aqui está o pastor Ulisses, eu não conheço o pastor Luciano, mas eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, e se o pastor Luciano puder falar aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo já te pegou desse jeito também, e já te pegou, e já fez você deixar o esbocinho do lado ali, e botou você para pregar outra coisa, e saiu 1 milhão de vezes melhor do que todo o esboço que nós fizemos. Isso mesmo. É bem assim, né, pastor? Exatamente. Então, queridos, nós vamos falar um pouco para frente, talvez hoje a gente não consiga, mas a dispensação do Espírito Santo, a dependência do Espírito que nós estivermos, é a mais importante das nossas vidas, amém? É você estar ali naquela dispensação maravilhosa. Então, vamos voltar lá, amém. Então, o sermão temático, o que ele é? O tema é o ponto de partida, irmãos. Então, se tem um tema, você vai ter que falar sobre o tema. Então, se tem um tema, você, como pregador, vai fazer o quê? Vai buscar vários textos bíblicos que falem sobre o mesmo assunto. Ok? O ideal para ensinar, de que maneiras? Doutrinas, abordar temas práticos ou até motivar o povo. Até porque, por exemplo, você vai fazer uma campanha baseada em um tema. Então, vamos dar um exemplo para vocês, como vocês estão aqui numa segunda-feira profética. Segunda-feira, qual que é o culto de segunda-feira aqui? Vamos lá, pensem comigo. Segunda o quê, irmãos? Falem para mim, falem, interajam comigo, por favor. Segunda profética. Segunda profética. Qual que é a ideia da segunda-feira? Deus derramar o poder, manifestar o poder dele através do quê? Da profecia. Da profecia. Quem são as bocas proféticas dentro da igreja? Nossa. Cada um de nós. Então, primeiro ponto, a segunda já é profética. Eu faço parte dessa igreja. Quem é boca profética nessa igreja? Sou eu. Eu sei que o pregador vai pregar, mas eu sei que na hora que Deus vai manifestar o poder dele, eu posso ser uma boca profética na vida do meu irmão. Eu não vou atrapalhar o sermão. Porque quando o pastor está pregando, é Deus falando. Não existe profecia que se levanta na hora da palavra. Não existe profecia. Ai, que sono é esse, misericórdia. Você fez do chá tá até hoje em mim? Aí também não. Tá forte o chá, irmão, Dina. O chá pegou o irmão Dino ontem, irmão. Nós tomamos um chá e pegou ele. O microfone tá aberto. Mas foi ontem, gente. Foi ontem. Michele, de ontem vai funcionar hoje um chá? Mas olha, ou é o chá que está fazendo efeito, ou é o pastor que está ensinando, que é muito ruim, né? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então, grava isso, meus irmãos. Entenda, não existe profecia maior do que a palavra que está sendo ministrada pela vida do pastor, que está pregando lá na frente. Só que se o tema é profético, né? Se a segunda é profética, o tema, a palavra tem que ter tom do quê, irmãos? Tom de profecia. Então eu preciso profetizar. Então foi dado um tema em cima disso, que é um tema como uma campanha. Esse ano eu vou viver o meu milagre. Então a palavra tem que ser declarada para que a pessoa viva o quê, irmãos? Esse ano, o milagre. Não pode ser diferente disso. Se eu vier aqui com qualquer outro tema, eu estou desrespeitando vocês, eu estou desrespeitando a casa de vocês, a oração de vocês, tudo que vocês buscaram, eu estou desrespeitando. Amém? Então, aí você fala assim, pastor,
mas a gente sabe que tem a liberdade do Espírito também. Eu entendo, irmãos, mas nós servimos um Espírito que ele é completamente organizado, né? Que ele é completamente correto. Então, se tem uma direção pastoral ali, então tem uma direção a ser seguida, amém? Então, vamos continuar lá. Voltando lá. Então, primeiro, o sermão temático, o tema é o ponto de partida. O pregador procura vários textos bíblicos que falem sobre o mesmo assunto. E o ideal é para ensinar doutrinas, abordar temas práticos ou motivar o povo. Vamos lá. Qual que vai ser a estrutura? Primeiro, tema central. Depois, textos de apoio. Vou pegar texto que apoia aquilo que eu estou falando. Depois, pontos que desenvolvem o tema. Então, eu vou pontuar pontos ali, né? Vou pontuar situações que vai desenvolver aquele tema. E depois eu vou concluir e fazer o quê, irmãos? Na conclusão, o que eu tenho que fazer? Repete comigo que eu quero escutar da boca de vocês. Fala, aplicação. Vamos lá, todo mundo. Aplicação. Aplicação. Amém. Aplicação. Isso aí. Por que eu faço vocês falarem, irmão? Porque quando a gente fala, a gente se lembra, amém? Irmão, mais uma vez, vou bater na tecla. Sermão não é informação, é instrução. Então, a pessoa precisa pegar aquilo e precisa aplicar, amém? Então, a ideia final sempre vai ser aplicar. Então, presta atenção. Vai concluir e vai aplicar. Então, vamos dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, o exemplo 1, um tema doutrinário, por exemplo, tá? Então, o tema. Vamos supor que você foi convidado para pregar lá e o tema que foi dado para você é assim, ó. A importância da oração. Meu Deus do céu. Aí, pega aí, irmã Cláudia, para você chamar esses meninos aí para pregar lá na quinta-feira lá, ó. A importância da oração. Aí vamos dar assim, você pode usar como exemplo, por exemplo, alguns textos que nós colocamos ali, ó. Por exemplo, Tiago 5,16, Daniel 6,10 e Mateus 6,6. Então vai ser o esboço ali. A primeira parte do esboço é a oração move o coração de Deus. Então eu vou usar o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então eu posso pegar esse texto de Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 16, e trabalhar sobre esse tema, a importância da oração, falando que a oração move o coração de Deus. Então, eu vou entender, eu vou aplicar essa informação, porque ele é temático, que, usando o texto de Tiago, que a oração vai mover o coração de Deus. Mas também, Daniel vai nos ensinar que a oração fortalece o crente nas provações. Então, veja que ele já mudou. Note que a oração tem várias faces. Ela move o coração de Deus, mas também fortalece o crente. Aí eu uso o texto de Daniel, capítulo 6. E também a oração deve ser constante e sincera. Fala da importância, da continuidade, de estar sempre orando, da necessidade. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vocês compreenderam o sermão temático, como ele é diferente, a estrutura dele? Conseguiram compreender? Então, o temático pega o tema e vários versículos, né? O textual pega apenas o texto, divide o texto, fragmenta o texto em partes e trabalha cada detalhe do texto. O temático é diferente. O temático, ele abrange mais, ele dá uma permissão maior para você pegar vários lados da palavra, vários versículos da palavra, e colocar ele dentro do mesmo contexto, que é um contexto glorioso, podemos dizer assim, né? De você pegar várias situações para expor a mesma coisa. E eu falei glorioso por quê? Porque você pode pegar textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e comparar os dois. Então vai ser coisas que vão se ligar lá de trás para frente. Ficou claro para vocês? Amém? Dá um okzinho aí para mim para saber se está tudo ok. Perfeito. Perfeito. Tem um segundo exemplo aqui. Esse aqui é um tema doutrinário que eu falei. Por que doutrinário? Porque oração para nós é doutrina, amém, irmãos? Mas também existem temas, por exemplo, temas práticos, que são temas atuais, temas do dia a dia, temas de situações que nós estamos vivenciando hoje. Por exemplo, dei um exemplo aqui, ó, como vencer o medo, né? Poxa, você pode fazer uma campanha, ou a igreja pode fazer uma campanha, inclusive, eu usei esse texto, por quê? Porque antes de eu vir para cá, para a América, nós tínhamos encerrado nas quintas-feiras o nosso culto de libertação, de milagre na nossa igreja, e nós tínhamos acabado de encerrar com esse texto aqui, com esse tema aqui, como vencer o medo. Então, está aqui, por exemplo, 2 textos, como 2 Timóteo 3 textos, perdão. 2 Timóteo 1,7, Josué 1,9, Salmo 56,3. Então, você pode esboçar da seguinte maneira, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, a primeira parte ali, Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Então, qual é o espírito que você carrega? Olha que interessante. Aí você pode confrontar a pessoa.
Qual o tipo de espírito que você carrega? Ah, mas eu carrego o Espírito Santo. Ué, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não é o espírito de medo, ué? Então você tem certeza que o que está sobre a sua vida é o Espírito Santo? Ou é o espírito de medo? Olha que interessante. O coração vem da presença de Deus, Josué 1:9. Perdão, a coragem, desculpa. A coragem vem da presença de Deus. Então, o que nos fortalece? O que nos dá coragem para enfrentar, por exemplo, uma provação? O que me dá coragem para vencer o medo? O que dá a coragem que me dá para vencer isso aí é o quê? A presença do Senhor. Então, eu estou dando uma instrução para que a pessoa busque sempre o quê, irmãos? A presença do Senhor. E aí, eu vou falar um pouquinho ali no livro de Salmos sobre a fé que vence o temor. Olha que coisa linda. Então, se a fé vence o temor, então Deus está me chamando para uma experiência de fé, para que eu possa me manifestar através da fé, me movimentar, perdão, através da fé e experimentar essa libertação, posso dizer assim, do medo. Então eu pego vários textos, note que eu peguei vários textos, coloquei dentro do contexto que é o tema, e o tema enriqueceu e eu trouxe instrução de uma forma que a pessoa possa aplicá-la. Então, ela serve tanto para temas atuais, necessidades hoje nossas, como crentes, como pessoas que estão vivendo o nosso dia a dia nesse mundo tão atribulado, como questões doutrinárias, como eu falei aqui, a importância da oração, a importância do jejum, a importância de entender sobre a vinda de Jesus, que foi um tema que o pastor Luciano trouxe para nós aqui, sobre, acho que foi escatologia, foi isso? Acho que escatologia que foi ministrado. Oi? Soteriologia. Ah, soteriologia, legal. Enfim, foi trabalhado sobre um tema e são temas doutrinários. Então, esses temas trazem para nós essa ideia, vamos dizer assim, essa condição de usarmos um sermão temático. Vocês entenderam, irmãos? Ficou claro para vocês a questão do temático, a diferença entre o temático e o textual? Amém? Amém. Amém. Nós vamos abrir as dúvidas para o final, pastor? É isso? Pastor Ulisses, acho que a dúvida é só no final, né? Então eu vou avançar para um outro ponto aqui, então, que eu quero falar mais esse ponto aqui, e aí a gente abre, então, para as dúvidas, daí depois para os irmãos, caso os irmãos tenham. Então, eu vou repassar, porque eu sou insistente nisso, irmãos. Vocês já perceberam que eu sou bem assim, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um resumo. O textual, você vai pegar um pequeno texto, seja ele 1, 2, 3 versículos, vai tirar o tema, tanto o tema quanto as demais explicações, você vai tirar de dentro daquele próprio trecho e trazer aquela instrução a fim de poder fazer com que a pessoa aplique. Esse é o textual. Você vai pegar só um pedacinho daquele tema, perfeito? Aí você tem o temático. O temático já é quando a pessoa já vem com o tema para você. Quando ela vem com o tema, você tem a possibilidade de montar um sermão, nesse caso aí, com mais informações. Então, daí você usa o estilo temático para você pegar várias referências, de preferência Antigo e Novo Testamento, para que você possa cruzar essas informações, e através do texto temático, você explicar e instruir estas pessoas para que elas possam compreender o porquê que Deus deu aquele tema para elas, a ponto delas poderem aplicar no final. E agora eu vou falar sobre irmãos, que para mim é o que eu mais gosto, inclusive quem esteve na segunda pôde acompanhar a forma que eu fiz ali. Se você perceber, na segunda-feira, eu fiz dessa maneira aqui, que vocês vão entender agora. Eu falei sobre um sermão expositivo. De verdade, para mim, irmãos, é o tema que o sermão que eu mais gosto, não que eu use os outros. Mas na possibilidade que eu tenho de usar um expositivo, irmão, eu não perco tempo, não, irmãos. Na verdade, ainda que a pessoa me dê um tema e eu consiga usar o expositivo, mas isso aqui é uma opção minha, tá? Eu prefiro o expositivo, porque, para mim, o sermão expositivo é o mais incrível, o mais tremendo, é o mais instrutivo do texto. Perdão, da homilética, vamos dizer assim, que é a forma de você poder apresentar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem entendeu a mensagem de segunda? Quem estava na segunda aqui, na verdade? Levanta a mão aí, você que estava na segunda. Quem entendeu a mensagem de segunda? Todos entenderam? Falem comigo, por favor, irmãos. Falem comigo.
Vamos lá, falem comigo. Cri, 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 cri. Os irmãos não estão querendo falar não, hein, irmãos? Vocês estão com vergonha, acho que é isso, hein? Eu entendi. Você entrou com você entrou com o tema e você deu, né, luz para ele, trouxe uma clareza explícita o tempo todo que você estava falando sobre viver o milagre até o final do ano e como a gente deveria aplicar a mensagem que você trouxe, expondo da maneira como você vê e pensa, e no final você concluiu com o tema, falando para você viver o seu milagre até o final do ano, você tem que aplicar isso aqui que eu trouxe hoje, nesse contexto. Eu entendi. Entendeu, perfeito. Ficou claro? Ficou confuso? Para mim ficou bem claro. Amém. Gostaria que alguém falasse mais aí. Alguém, quem estava na segunda aí? Se você achou que ficou confuso, não tem problema. Pode me corrigir que eu vou procurar melhorar. Se você achou que ficou confuso. Pode falar, irmãos. Mais alguém? Ficou bom? Meu Deus, irmã Michele, fiquei preocupado agora, hein? Ficou bom, deu para entender. Ah, então tá bom. Ficou ótimo, foi benção. Então tá bom. Se ficou bom, eu fiquei feliz. Então vamos passar sobre a explicação aqui, então. Não, agora eu fiquei preocupado. Vamos lá, irmãos. O que é o sermão expositivo? Presta atenção. O sermão expositivo é um sermão mais profundo e didático, ok? Então, ele traz uma profundidade dentro do texto e didático porque ele é completamente instrutivo, amém? Então, o pregador escolhe um texto mais longo, pode ser um parágrafo, um capítulo, até mesmo um livro inteiro. Vocês viram que a nossa leitura foi gigantesca, nós lemos praticamente quase que um capítulo todo do texto, né? E você... Outra coisa que é muito importante também, irmãos, e quero já fazer um adendo aqui na introdução já, quando você vai ler um texto que ele é mais longo, treine a tua leitura, tenta entonar a tua leitura, tenta fazer com que o povo já comece a entender o texto a partir da tua leitura. Cuidado para não engolir linhas, engolir palavras, porque é muito comum quando a gente está fazendo uma leitura em público, a gente fica nervoso, tá? Então, cuidado com o teu nervosismo, treine em casa, treine leitura, é muito importante, irmãos, essa questão da oratória que a gente fala, mas treine a leitura bíblica, para você não embolar a tua leitura, e não leia reto, né? Procure dar os destaques de entonação, quando alguém está falando, respeite as vírgulas, respeite os pontos de interrogação, e isso é muito importante, isso transmite toda a essência do texto, amém? Então, lembre, alguém fez todo um trabalho de tradução e você só está lendo, então respeite aquilo que foi feito ali, porque aquilo é fabuloso. Às vezes, irmãos, o simples fato de você ler corretamente, você já praticamente pregou. Se você fizer só uma leitura, você já pregou, você já trouxe a pregação de uma forma correta. Então, não tenha vergonha quando você for fazer uma leitura, se for feita uma pergunta, faz a pergunta, leia pausadamente, permita que as pessoas degustem. Quem gosta de pera aqui, irmãos? Quem gosta de pera? Levanta a mão aí. Quem gosta de pera? Amém? Gosta de pera? Top, top, top. Irmãos, eu amo pera. Estive na Argentina no começo do ano, você imagina que eu fui comer aquelas peras argentinas, aquelas pera carnuda. E sabe o que eu gosto de pera, irmão? Quando você dá aquela mordida na pera, que aquilo escorre pelo canto da boca, assim, né? Quem já comeu pera que escorre pelo canto da boca, assim, irmão? Quero dizer para você que quando você come uma pera dessa maneira, você está se deliciando, porque aquilo escorre, assim. Uma palavra de Deus, quando ela é bem lida, é a mesma coisa que a pessoa comendo uma pera, aquilo vai escorrendo pela boca dela, assim, porque ela vai degustando a palavra através da tua leitura. Então, ter uma leitura é muito importante, uma boa leitura, tá? Então, vamos continuar aqui, queridos, presta atenção. Então, a estrutura ela é mais longa, né? E ela é explicada verso por verso, mostrando o significado original e a aplicação prática. Repete comigo, fala. Significado original, abre o microfone e fala, significado original... Significado original. E repete agora o mais importante, fala, aplicação prática. Aplicação prática. Amém. Eu sou chato, irmãos. Olhem para mim aqui, ó. Presta bastante atenção, irmãos. A palavra não tem caráter informativo. A palavra tem caráter de instrução. Irmãos, se de toda essa aula você conseguir gravar essa frase,
para mim, eu vou estar muito feliz. Você não está informando ninguém, você está instruindo pessoas, instruindo vidas, amém? Então, vamos continuar lá. Então, o pregador escolhe um texto mais longo, um parágrafo, capítulo, livro, e explica o verso por verso, mostrando o significado original e a aplicação prática. E é muito usado em estudos bíblicos e pregações de ensino, sempre com essa didática ou esse intuito de ensino. Então, vamos lá, estrutura. O texto base, então, vamos dar um exemplo aí de João 15, versículos do 1 ao 8. Aí você vai fazer a leitura e explicação do contexto. Pode notar que na mesma hora que você está lendo, você está fazendo o quê, irmãos? Explicando o texto. Perceba que você vai falando e vai parando na leitura. Faz as pessoas manterem a Bíblia aberta. A pessoa vai falando, e daí de repente fala e fala, o contexto é esse. Quem lembra da segunda-feira que eu fiz com os irmãos? Segunda-feira eu fiz com os irmãos assim, e depois disso? Tá, mas depois disso o quê? Lembra da pergunta? Depois disso o quê? Aí eu fui lá para trás, tive que fazer toda uma leitura lá para trás para poder trazer para os irmãos o depois disso. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Então, o sermão expositivo, ele tem essa facilidade, mas essa necessidade de você trazer toda a informação que está naquele texto, ainda que talvez não esteja diretamente na hora ali no texto, você vai ter que pegar a informação para trás. Então você pega o texto base, faz a leitura e explicação do contexto, faz a exposição dos versículos e aí as aplicações espirituais e práticas, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho que usar o outro exemplo, mas eu mudei aqui para João, que é um tema que é muito interessante também, que talvez seja um pouco mais prático de explicar, porque aquele texto que eu li lá é bem longo, né? Então, por exemplo, o texto de João, capítulo 15, versículo 1, vai falar sobre um tema, permanecendo em Cristo a videira verdadeira. Então, eu vou pegar um esboço, por exemplo, Cristo é a videira verdadeira, lá no versículo 1. Então, o que eu vou falar ali? Eu vou explicar que ele é uma fonte de vida espiritual. Porque se ele é a videira, e todos nós sabemos, né, que Cristo, sendo esta videira, e ele mesmo apresenta que ele é a oliveira verdadeira, né? Então, ou seja, a oliveira é o fruto da vide, né? Você vai entender que aquilo vai trazer para nós que ele é a fonte da vida, né? E aí ele vai falar lá que o pai é o lavrador, ou seja, ele poda para produzir mais fruto. Ele vai usar lá, os crentes são os ramos, do versículo 5, então ele deve permanecer ligado em Cristo, e o resultado da permanência, que é uma vida frutífica e glorificação de Deus. Amém? Então, eu vou repetir aqui novamente. Cristo como a videira, o Pai como o lavrador, os crentes como os ramos e o resultado da permanência. Então, eu trouxe todo um contexto, você pode pegar todo aquele texto e usar dentro daquele contexto, que é permanecendo em Cristo a videira verdadeira, né? Pegando todo esse contexto e apresentando esse contexto para que o povo possa entender. Então, esse sermão expositivo, ele ajuda o povo a entender a Bíblia em profundidade, não apenas ouvir frase bonita. Pode notar que ele leva o povo para uma profundidade bem maior, bem maior. Só que aqui entra um ponto, toma cuidado com uma pregação, uma dica que eu dou para vocês. Um sermão expositivo, toma cuidado, porque o sermão expositivo você precisa de tempo. Amém? Você precisa de tempo. Então, cuidado para você não montar uma mensagem expositiva em cima de um tempo curto. Porque se você usar o sermão expositivo num tempo curto, é bem possível que você vai se dar mal. E eu vou te explicar por que você vai se dar mal. Você não vai ter tempo para finalizar, e conforme o tempo vai chegando, você vai ficando nervoso, você se perde. Eu já fiz isso várias vezes. Sermão expositivo, ele é bom para tempos maiores. Quando eles te dão lá 1 hora e meia para pregar. Ou você vai ter que pegar o teu sermão expositivo e pegar apenas uns tópicos pequenos. Só que quando você pega pequenos tópicos, o que vai acontecer? Você não deixa a mensagem completa, porque ela tinha mais coisas. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Mas eu sempre falo assim, eu gosto mais, mas é um sermão que precisa tomar um cuidado com ele. Especialmente se a pessoa que te deu para você pregar, ela te deu um tempo definido. Amém, queridos?
Então, deixo essa dica para vocês do sermão expositivo. Bom, eu vou terminar por aqui. Eu tenho mais 2 sermões para falar, daí nós vamos falar semana que vem, tá? Que é o biográfico e o topical expositivo, que é um misto também, tá? Eu não vou falar sobre eles por causa que o nosso horário já foi embora. Então, eu gostaria aqui, deixa eu só fechar minha apresentação aqui. Glória a Deus, amém. Então, eu gostaria agora de abrir para vocês aí, se você tiver alguma pergunta, se ficou claro esses 3 aspectos, esses 3 pontos para vocês, se vocês gostariam de alguma coisa, pastores também, acrescentar, eu sou muito aberto para tudo, se eu esqueci alguma coisa, por gentileza, possam acrescentar também. Então, tá esse tempo aí para vocês. Pastor, eu queria fazer um pedido, se você pudesse mandar para o Daniel esse slide para a gente poder ter acesso a ele no grupo lá. Opa, desculpa. Não, Dan, eu estou anotando os slides, tudo, e a aula está gravada, vou passar todas as anotações para vocês. Mas eu faço assim... Okay, muito obrigado. Eu passo para os irmãos, eu tenho o PDF aqui, se vocês quiserem PDF, ou até o slide eu posso passar, não tem problema nenhum. Eu passo para o pastor Ulisses, encaminho para ele no final da aula aqui, ele pode encaminhar para os irmãos, sem problema nenhum, tá bom? Top. Amém, queridos? Pode falar aí, se quiser perguntar, se tem dúvida. Gente, deixa eu falar um negócio. Acredito que todo mundo que está na live, que está aí nessa classe de hoje, já teve uma oportunidade. Você consegue voltar a fita atrás na oportunidade que você teve e você consegue identificar alguma coisa dentro dessa primeira introdução, dessa primeira aula? Já identifiquei várias, pastor. Isso é importante. Outra coisa, várias. Eu acredito que na próxima aula, no final da próxima aula, você vai conseguir identificar o tipo de sermão que o pregador está pregando. Que isso é automático. Então, é algo bom. Mas eu queria fazer uma observação. Quando eu fiz teologia, também eu fui instruído com relação que a pregação, a mensagem, ela não é informativa. Ela tem um caráter de não informação, caráter de instrução. Dá um destino, dá uma direção. E isso é importante. O pastor ele foi bem rápido, assim, passou bem por cima, por causa do tempo, na questão de quando a gente recebe uma oportunidade. Aí ele deu o exemplo para a gente ter Você está sempre preparado com relação a algo... Ele usou a questão de um sermão textual, que é algo mais breve, algo rápido. Mas nós precisamos entender o seguinte, em algumas igrejas a gente vai receber uma oportunidade, e o pastor vai falar, eu vou convidar o irmão Daniel para dar uma saudação. Se ele te convidou para dar uma saudação, ele não te convidou para ser o pregador, ele te convidou para dar uma saudação. Então, faça isso com ética. Existe toda uma organização por trás do trabalho, tá bom? Lembra que a oportunidade é algo rápido. Tá bom? Vocês não esquecem disso, não. Ficar afiado. For na Assembleia, nas Assembleias do Brasil, 5 oportunidades, 10 oportunidades por culto. Vou tentar usar um aí na abertura do Culto dos Homens já, hein? Gente, vocês não têm pergunta nenhuma? Será que eu vou ter que perguntar? Eu estou edificando todos os meus erros aqui. Eu também, estou edificando os erros também. A Michele levantou a mão lá. Fala, Michele, o que você sente? Então, eu queria perguntar sobre essa mistura do temático com o contextual. Que muitas vezes, muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas virem com uma
né, uma explicação assim, nossa, Deus mudou o tema agora, Deus mudou o tema agora, desculpa, mas eu não vou seguir o script. Eu também acho isso falta de respeito, eu também acho isso, né, assim, mas eu já vi muita gente falando de explicação, o Espírito Santo tem liberdade aqui. Então eu vim trocar isso e tal, porque eu tô sentindo do Espírito de falar sobre isso, me perdoem, tal. Eu vejo muito isso acontecendo, tá? E às vezes eu fico meio assim, meu Deus, é da nossa parte que está recebendo, não tô falando de quem tá levando, nós já entendemos que nós vamos nos submeter a essa ordem, né? A respeitar o tema da pessoa e trazer o que o Espírito Santo tá querendo falar dentro do tema, que é possível fazer isso também. Mas quando isso vem do outro, que a pessoa, né, quebrou aquele script, ele entendeu que o Espírito Santo mandou ela trocar, é incontestável por nós e nós recebemos e aceitamos esse mover, ou é contestável dentro de nós e a gente, né, só deve receber, ou como a gente deve se portar diante dessa situação, assim? Eu entendo que a gente não vai chegar na pessoa e vai falar, mas eu quero evitar de pecar enquanto eu penso, entende o que eu tô falando? Tipo assim, eu não quero ir para um lugar de julgamento. Entendi. Entende? Permite eu responder, pastor? Então, vamos lá. Irmã Michele, top a tua pergunta, maravilhosa a tua pergunta. Quero lembrar você que a igreja é do Senhor. Ele tem total liberdade. E necessariamente, talvez, não porque Deus mudou o tema, Deus mudou a pregação do pregador no momento, significa que ele mudou o tema. Talvez o pregador estava querendo pregar o que ele queria pregar. E aí Deus fez ele observar e mudar na hora para aquilo que Deus queria. Então, você vai entender uma coisa, porque às vezes você está também na posição de pregador. Então, vamos olhar em duas posições, tá? Uma posição do pregador para o povo e uma posição do povo para com o pregador. São duas posições. Se eu estou na posição de espectador, a palavra que está vindo do altar é a palavra de Deus para minha vida. Se eu estou na posição do altar para o povo, eu tenho que entender que eu tenho que estar completamente ligado com o Espírito para ser boca de Deus para o povo. Então, isso é muito necessário também. Agora, grave, o que você até perguntou, vou te responder agora. Tá, se Deus mudou o tema, mas o tema não, a mensagem, mas a mensagem está dentro do tema que foi proposto, então está no tema. Compreendeu? Talvez o que Deus mudou na vida dele ali foi o versículo. Ele ia falar sobre um versículo que falaria do tema, e ele usou um outro versículo para falar do tema. E aí ele continuou dentro do tema, mas Deus só mudou o versículo, ou aquilo que Deus às vezes... Porque de cada versículo, ou cada história, ou cada texto, tem alguns contextos, né? Então, às vezes, o mesmo texto vai falar da mesma coisa, mas em contextos diferentes. Então, esses contextos diferentes podem ser aplicados de formas diferentes, e às vezes Deus quis aplicar daquela forma. Então, na presença de Deus, nós não vamos nunca contestar, vamos entender que Deus pode fazer assim. Agora, se o cara mudou o tema, falou nada com coisa nenhuma, né? Aí você vai falar assim, então eu vou contestar isso. Pois eu posso dizer para você, irmã, que nem assim você vai contestar, sabe por quê? Então é incontestável. É incontestável, porque às vezes Deus pode não ter falado contigo, mas falou com o irmão que está do teu lado. É isso que eu queria ouvir, mas eu queria ouvir sabendo que eu estava ouvindo certo, que não era eu respondendo para mim mesmo. Amém. É incontestável. Se Deus está falando, a gente se submete e não contesta nada. Por isso que eu dou uma dica. Irmãos, me perdoe. Tem gente que prepara o sermão porque ele foi convidado para pregar. E aqui está o engano do crente. Nós vamos falar isso numa outra aula. Irmão, você tem que preparar sermão todo dia. Todo santo dia prepare um sermão. E sabe por quê? Porque Deus pode te chamar a qualquer momento. E o sermão tem que estar gravado no teu coração. Então, você não prepara sermão para pregar. Eu vou pregar sábado, vou ficar a semana inteira jejuando para pregar no sábado. Desculpa, isso não é ser crente, não. Isso é querer ser apresentador, né? Porque você só jejuou, só clamou, só buscou porque você vai pregar no sábado, então alguma coisa está errada. Não, esteja sempre estudando. Pastor Ulisses, eu vou falar uma frase, parece heresia, mas não é. Por favor, me entendam pelo espírito que eu vou falar agora, tá, irmão? Não é heresia, tá? Se vocês forem espirituais, quer dizer, eu tenho certeza que são, vocês vão entender o que eu vou falar. Pastor Luciano, você está aí, pastor? Fica ligado. Presta atenção, irmão. Eu sou o maior defensor
de que é perca de tempo ler a Bíblia. Vixe, pastor Guilherme é um desviado. Meu Deus do céu. Irmãos, vamos lá. Irmãos, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não leia, não leia. Se você for pegar a Bíblia, você vai pegar a Bíblia, se pegar ela ali, vai lá, eu vou ler aqui um pedacinho. Irmão, não faça isso. Pega aquele pequeno versículo que Deus que você leu aquele dia. Se você não entendeu, nem sequer, pega uma outra tradução. Sempre fala assim, irmãos, anda, ó, por exemplo, eu vim do Brasil para cá com 2 Bíblias, ó, 2 traduções diferentes. Eu ando pelo menos com 2 traduções da Bíblia, sabe por quê? Vai pro dicionário, irmão, vai pegar uma Bíblia de referência, vai pegar qualquer coisa. Não leia a Bíblia, por favor, estude a Bíblia. A Bíblia é uma fonte riquíssima, irmãos, né? Porque às vezes você pula um detalhezinho, o detalhezinho que você pula era o que Deus queria falar contigo, porque você leu. E aí, se você lê com o celular na mão, aí toca o celular, o que acontece? Você vai para o celular, perdeu um ponto ali. Então, se você tirar tempo para estudar a Bíblia, estude. Vocês entenderam, sim ou não? Ah, o pastor Guilherme falou para mim que não é para mim ler Bíblia, não vou ler Bíblia, não. Não, irmão, não falei isso. Eu quis dizer para os irmãos, estudem a Bíblia. Pega um versículo, nem que vocês levem a vida toda para ler a Bíblia inteira, não tem problema, não. Leia, estudando ela, e aquilo vai ficar gravado no teu coração, você vai estar com o sermão pronto na tua vida. Gente, cadê? Ninguém fala mais? Falar o que mais, pastor Ulisses, com essas explicações do senhor e do pastor Guilherme, a gente só fica comendo, entendendo. Mas é agora, a pera! Agora um conselho aqui, algo bem de praxe isso aí. Quem já ouviu alguém ter uma oportunidade até de pregar e falar assim, eu não preparei nada, eu fui pego de surpresa, vamos ver o que Deus faz. Você já ouviu alguém falar, não nessas palavras, mas alguma coisa desse? Irmão, Já ouvi. Se tem um negócio que me faz vontade de sair da hora do culto e ir para casa, é se alguém pegar o microfone e fazer isso. Nós precisamos estar preparado. É igual o pastor Guilherme falou, a Bíblia não é para se ler, a Bíblia é para se estudar. Então, a gente organizar sermão, a gente estudar e elaborar um sermão, não é para o culto que você vai pregar. Porque você entendeu que a mensagem ela é instrutiva, você precisa de uma instrução do céu para você caminhar. Talvez a aplicação do sermão que você tem, que Deus te deu, que você acredita que é para alguém, é uma instrução de Deus para a sua vida, e talvez você nunca vai pregar ele. Eu tenho sermão que eu nunca preguei para a igreja. Então, nós precisamos... hábito, a gente... O céu é para quem está preparado. Ou para quem está buscando preparo para estar lá. Para quem achar que é graça e é só graça se você não fizer, irmãos, você precisa conhecer. Você precisa estar preparado. Quem aqui sabe a hora que Jesus vai voltar? Nós estamos conversando aqui, a gente está estudando. Pode ser que ao apertar o botãozinho vermelho aqui, Jesus volta para alguém. E aí? A Bíblia fala que está tudo bem enquanto é vida, a esperança. Depois da vida, se vê a morte, segue-se o juízo. Então, a oportunidade acabou. Aí é hora de gente... mas Senhor, precisávamos de um tempinho mais, né? Mas será que a gente vai ter esse tempo? Não fala que você não é pregador. Nós somos pregadores. Todos nós somos pregadores. Nós precisamos ter uma palavra de esperança para alguém. A gente não sabe, quando a gente sair da nossa casa, com quem a gente vai encontrar. Talvez a palavra que vai mudar o destino de uma nação vai sair da sua boca para alguém que está
em uma situação bem difícil. Precisamos levar Cristo a sério, pastor Guilherme. Precisamos levar a Bíblia a sério. Quem quer conhecer o céu vai conhecer a Deus. E a forma de conhecer Deus? Então, pelo amor de Deus, gente, se tiver uma oportunidade, não preparei nada. Se você não preparou, você desce daí. Não vai falar, não. Passa a oportunidade para outra pessoa. Está errado, pastor Guilherme? Está mutado seu telefone, seu microfone. Opa, perdão, desculpa, irmãos. É isso mesmo, pastor Ulisses, é isso mesmo. A gente tem que entender que temos a oportunidade, nós temos o privilégio dado por Deus de poder ser porta-voz dele. Irmão, você é porta-voz do céu, você é boca de Deus, você é escolhido do Senhor para esta boa obra. E o final de todas as coisas é você anunciar aquilo que fez você ser transformado. Então, sempre comunique essa mensagem. Nós temos uma mensagem, nós carregamos uma mensagem. Nós somos portadores de boas novas. Você sabe que muitas pessoas não sabem o que é boas novas? Muitas pessoas não sabem que, na verdade, muitos crentes não sabem o que é uma boa nova. O que é uma boa nova? É uma notícia nova, algo novo, algo glorioso. Quem já fez assim, por exemplo? Quando você recebe um presente, por exemplo, você recebeu um presente, recebeu uma bênção, né, uma dádiva lá, sei lá, do marido, da esposa, ou do patrão, por exemplo, aí você quer chegar em casa, por exemplo, correndo e contar para todo mundo, você não acredita, eu ganhei tal coisa. Quem já fez isso aqui? Recebeu aí um presente e queria sair contando para todo mundo que você recebeu aquilo lá. Quem já recebeu? Já viveu isso aí? É assim ou não é? O que você está dando? É uma boa nova, é uma boa notícia. Nossa, eu recebi, meu Deus! Eu quero declarar que até o final do ano, quem não tem documento dessa nação, vai receber documento dessa nação em nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê nisso? Como uma palavra profética? Amém. Então você vai ter boa nova para contar até o final do ano, uma boa notícia. Só que eu tenho uma notícia melhor ainda, que ainda que essa nação possa estar tardando em te dar o documento, você já tem um documento assinado com a tua entrada na tua nação, a nação celestial, aquele lugar para onde Jesus vai nos levar, irmãos. Esse documento você já tem. Então essa precisa ser a nossa boa notícia, anunciar que ele é poderoso e que breve ele voltará. Essa é a nossa ideia. E isso é a boa notícia. Então, anuncie isso, meu irmão. Anuncie isso. Porque precisa, as pessoas estão sedentas. Certinho, gente. Michele levantou a mão. Vai lá, Michele. É a última vez que eu vou falar, eu prometo. É só porque dentro desse contexto aí da Boa Nova, dentro do contexto, né, de estar preparado, pastor Ulisses, é tão engraçado que é incontestável mesmo, como o Espírito Santo se move, como a gente deve se submeter aos temas, todos esses termos que foram tragos aqui, faz muito sentido para mim. Eu fiz uma mala no dia 18 de outubro, fazia muito tempo que eu não sonhava os sonhos do meu coração, eu estava sempre falando, Senhor, faça sua vontade, Senhor, faça sua vontade, Senhor, faça sua vontade, e sempre colocar os meus sonhos diante do Senhor, né? E aí eu fiz uma mala que o Senhor, por direção, montei um esboço para mim, do sermão para mim, e coloquei dentro da mala os meus sonhos. E pode ser que dentro dessa série de pregações de segunda-feira, eu nunca ministre esse sermão que foi para mim, como foi dito aqui. Porém, eu fiz esse sermão para mim, coloquei essa mala. Quando falou o tema, na minha mala está escrito, até o dia 31 de dezembro eu vou viver os meus sonhos. E essa mala eu fiz dia 18 de outubro. O tema nem existia ainda. Então, o que o Espírito Santo estava ministrando para a igreja, para o corpo, ele já estava ministrando dentro do meu coração com a parte do corpo. Então, era necessário que esse tempo das segundas viesse para a minha vida, para eu viver e aprender como colocar isso, como eu já aprendi a levantar muros nessa segunda-feira, a não deixar o inimigo entrar de dentro para fora, a ter um muro extra por fora, como aprendi, a pastor Guilherme ministrando na segunda-feira. Então, eu já aprendi algo dentro do que eu já estou sonhando para proteger o que eu estou gerando. Então, assim, realmente os temas são importantes, a mensagem é importante, a forma como ela é trazida para te ensinar é importante. Então, a gente não deve desprezar nada e valorizar tudo, inclusive os sermões que Deus entrega para a gente mesmo, que nunca vai ser ministrado ou falado para ninguém. Tudo faz parte de algo muito lindo que Deus já está fazendo. Glória a Deus, irmã Michele, glória a Deus, isso mesmo. Você viu como é que Deus vai confirmando?
Você vê que é tão de Deus aí o tema que vocês estão vivendo, que Deus já tinha confirmado para você. Você viu como é importante um pregador? Agora você faça a conta, irmã Michele. Chega um pregador, para e pense. Deus falou para você. Depois veio o tema que foi orado. Então, nós temos aí Ministério de Intercessão atuando na oração. Nós temos o pastor da igreja, que foi ali quem instituiu o tema, tudo bonitinho para ser trabalhado. Aí vem um pregador, seja ele da onde for, não importa onde ele é, e desrespeita tudo que Deus já mostrou para vocês. Agora, pior do que vir um pregador é esse pregador ser eu, ou esse pregador ser cada um de nós aqui. Porque não sejamos esses tipos de pregadores, né? Porque nós estamos aqui para viver mesmo o milagre que Deus estabeleceu, conforme foi definido em tema. Amém? Amém. Gente, e como aplicação desses encontros nossos aqui, a gente estava conversando, eu e o pastor Guilherme, a gente vai estender algumas quartas-feiras depois, para colocar em prática, né, para aplicar, para vocês aplicar aí a direção do que vocês têm aprendido. Então, a gente vai dar oportunidade para 3 pessoas, assim, eu acredito que a gente tenha tempo para fazer 3 pessoas por quarta-feira, para você fazer o uso do que aprendeu para trazer um sermão. Pode ser um expositivo com 10 minutos, é um pouco complicado, mas pode trazer, se você conseguir, glória a Deus, pega um texto bem pequeno, fácil, e faz. E aí a gente queria que todo mundo participasse. Todo mundo quer uma oportunidade, né? Vamos começar aqui, praticar aqui e levar a sério. Não é uma brincadeira, não. Gente, irmãos, a primeira vez que eu preguei foi num velório. Meu primeiro sermão para muita gente foi no velório, e eu apaixonei por aquele negócio. Gostei, Pastor, me perdoe falar uma coisa, desculpa, perdoe te cortar, mas deixa eu falar uma coisa. Eu amo velório, pastor. Também. Amo velório. Cheio de papa de fundo. Meu Deus do céu, irmão, pregar em velório é ganhar a alma na certa. Pregar em velório, irmão, é a melhor coisa que existe. Você prega e ganha alma, faz o apelo, né? Tirando o morto, o resto tá tudo ali para aceitar Jesus, irmãos. É coisa linda pregar em velório. Desde pequenininho, minha família ama velório também. Todo mundo ia atrás dos velórios da cidade. Eu tava junto. Gente, que coisa. Mas, pois bem, gente, o horário foi. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? E pastor Luciano hoje está caladinho. O que aconteceu? Estou caladinho aqui, pastor Lee, só degustando aqui o estudo do pastor Guilherme, do pastor Ricardo, né? Bênção demais, viu? Eu fui descobrir que é Ricardo no telefone dele, porque a gente conhece o pastor Guilherme, né? Pois é, tô lendo aqui também. Mas eu deixo aqui, pastor Liz. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medida de dia e de noite. E os restos, irmãos, sabem, pois será como árvore plantada junto à ribeira. Então, é isso mesmo, pastor, é estudar a palavra, degustar a palavra, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, né? Cavar fundo no texto. É maravilhoso. Essa aula aí é exponencial, viu? Deus abençoe. Tô caladinho, só degustando. É a pera escorrendo aqui, pastor. A pera, essa é boa. Você falou do Hernandes, eu tive com o pastor Hernandes na semana anterior de vir para o Brasil, eu tive com ele lá em Curitiba, ele esteve lá em Curitiba, nós tivemos a oportunidade de estar juntos num encontro de pastores e líderes lá, ele foi ministrar lá em Curitiba, tive a oportunidade de estar com o pastor Hernandes Dias Lopes lá, e o pastor Hernandes Dias Lopes é um dos caras um dos pregadores mais tremendos e usados no sermão expositivo. Os irmãos que conhecem o pastor Hernandes Dias Lopes, você vai ver que, para mim,
não tem, né? Não tem como o pastor Hernandes Dias Lopes com um sermão expositivo. Aquele homem, meu Deus do céu, aquele homem, meu Deus, ele traz a Bíblia assim de uma forma mais clara, que aquilo meu Deus, não tem o que dizer. Também me inspira nele, eu gosto muito do sermão expositivo. Verdade, tremendo. O sermão expositivo é muito bom, muito bom. É bom, eu gosto também. Oi, gente, pastor Guilherme, pastor Luciano, muito obrigado a todo mundo, todos vocês, pela presença. Então, a gente salta uma quarta e na próxima quarta a gente vai estar junto aqui. O pastor Guilherme, querendo Deus, já vai estar lá no Brasil, mas a gente vai comunicando. Amém. 2 horas de diferença, pastor Guilherme. Então, amém, vai amém. acabar um pouco tarde. Não tem problema, é o meu horário. Esse horário, para mim, é perfeito. O horário do Brasil, que eu digo. O horário do Brasil. Não, vai ser benção. Apóstola Marli, thank you very much. Não falou nenhum A hoje. Tá caladinha. Hoje eu tô quietinha, pastor Ulisses. Deixa os homens falar, senão eles dizem que as mulheres falam muito. Tô só ouvindo aqui, deixa os filhos falar. Amém. Deus abençoe, pastor Guilherme. Muita Amém. honra poder receber os conhecimentos que Deus tem confiado na sua vida. Uma alegria ver esses jovens, essa turma aí de estudantes da palavra. Isso é tremendo, maravilhoso. Maravilhoso, essa fome do pão da palavra que nos edifica e nos leva a lugares tremendos. Deus abençoe todos. Amém. Pastor Ulisses, deixa eu falar uma coisa, antes de você encerrar. Quero deixar uma honra a alguém aqui agora, deixar essa minha honra, vamos dizer assim, que eu tenho por uma pessoa muito importante. Eu comecei o meu ministério muito jovem, eu fui separado a pastor com 26 anos e fui levado já a assumir uma congregação. Eu aceitei a Jesus há 30 anos atrás, então eu comecei a minha caminhada de fé há muitos anos, né? E a minha separação pastoral, o meu pastor já me encaminhou para uma congregação, né? Então eu tinha 3 anos para ser ordenado. Perdão, faltava 3 anos. Eu fui separado e fui enviado para a missão, para assumir um campo, assumir uma igreja. E eu tinha 3 anos nessa igreja para eu poder ser ordenado, então, através do ministério, na minha igreja. E a nossa igreja, como são várias congregações, então sempre existia muito, como é que eu posso dizer assim, muitas expressões, muitas cruzadas que eram feitas, né? E eu, jovem, começando meu ministério, e eu tive a oportunidade de conhecer um homem tremendo, maravilhoso, fui convidado para pregar, muito amigo do nosso pastor, da nossa igreja, que é o apóstolo Carlos Monteiro, esposo da apóstola Marli. E esse homem, ele trouxe uma mensagem na nossa igreja, numa cidade de Pinhais, ali, do lado de Curitiba, ali, para quem conhece ali. E esse homem pregou de um jeito, assim, meu Deus do céu, e aquela pregação, aquele dia, aquilo não me quebrou, aquilo me arrebentou, aquilo mexeu profundamente comigo. E eu me lembro que de baixo onde eu estava olhando para ele, eu olhei para ele assim, eu olhei de baixo, eu olhei para ele assim, eu falei assim, Senhor, eu quero a unção desse homem. Quero a unção desse homem. Quero a mesma unção que o Senhor deu para esse homem. Apóstolo Carlos Monteiro, o esposo da apóstola Marli, um homem de Deus muito usado tremendamente, de uma sabedoria, de um conhecimento, pastor Ulisses, assim, de um extraordinário de Deus. E eu tive o privilégio de ser pastoreado por ele. Após o meu pastor falecer, eu busquei a ajuda dele e ele pôde assumir a minha cobertura espiritual. E então eu tive o privilégio de andar com ele alguns anos e aprender muito desse homem. Então quero honrar a memória dele aqui, o apóstolo Carlos Monteiro, através da sua esposa, a apóstola Marli, porque a gente tem que honrar homens de Deus. Obrigado, apóstola, por esse legado maravilhoso, esse esposo maravilhoso que Deus te deu e pela mulher tremenda que você é também. Deus abençoe. Vamos lá, então. Quem vai orar aí para encerrar? O Daniel? Ora aí, Daniel, para a gente encerrar. Qual deles? Do bigode. Ah, então tá bom.